Eu convidaria você, por favor, a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo de número 15. Evangelho segundo João, capítulo de número 15. Amado e querido Deus, ajuda-nos aqui, pelas misericórdias de Cristo, a entregarmos a Tua palavra segundo a Tua vontade. Fala aos nossos corações e aos nossos entendimentos e abençoa-nos, ó Pai, pelo Teu poder. Que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. O texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 15, ele está num contexto mais amplo de palavras do Senhor Jesus Cristo que são dadas aos seus discípulos, quando Jesus, sem rodeios, afirma a eles o propósito de sua missão como Salvador, que Cristo seria entregue e, por final, crucificado, e ao terceiro dia ressuscitaria. Essa palavra, embora já tivesse sido dita aos discípulos de Jesus, naquele momento, ela surte um efeito muito forte, e não apenas um efeito que nós diríamos, um incentivo à fé, mas um abalo grande. Os seus discípulos possivelmente ficaram como que desanimados diante do que lhes apresentava o futuro. Jesus havia dito a eles: vocês serão odiados por minha causa. Talvez eles não entendessem plenamente quando Jesus falou isto. Jesus havia dito a eles: se você quer me seguir, tome diariamente a tua cruz e siga-me. E agora Jesus disse: eu vou tomar a minha cruz. E você há de convir que se você levou a sério a palavra de Jesus, dizendo, agora daqui a pouco é minha vez. Isso não é algo que alguém encare com muita alegria, com muita felicidade, para não dizer com nenhuma alegria, com nenhuma felicidade. Mas o Senhor Jesus, vendo inclusive o estado de espírito dos seus discípulos, Ele mesmo havia dito: olha, nesse mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Ou seja, vocês também irão vencer. Não será fácil, mas vocês também irão vencer. Vocês não passarão por isto sem sentir o peso, sem sentir as dificuldades, sem sentir dor, sem sentir a aflição, mas vocês vão conseguir. Então, animem-se. E Jesus, portanto, fala aos discípulos: eu vou, mas eu não deixarei vocês sozinhos. Eu enviarei o Consolador. E é dentro dessa palavra de consolo, de que Ele nos enviará o Consolador, que no grego é a palavra paracletos. Paracletos é uma palavra que não é apenas dar-me um conforto, porque nós temos a ideia de um consolo, tipo assim, meus pesares ou meus pêsames. Jesus não está dizendo que vai mandar o Espírito Santo dizer a você: meus pêsames. Poxa, isso seria algo terrível de se dizer, porque paracleto
é consolo, mas também é, ao mesmo tempo, o que injeta coragem, o que injeta ânimo, vigor. Lembre-se que ele disse, tenham bom ânimo. Sabe, a Bíblia diz, e foi Salmo de Moisés, falando sobre o outono da vida, sobre o declínio das forças do ser humano, a velhice, dizendo que na velhice o melhor deles é canseira e enfado. Se Moisés parasse aí, seria uma palavra deprimente para qualquer pessoa, lendo nas Sagradas Escrituras isto. Mas no versículo que segue, ele diz, mas, e esse mas faz toda a diferença, havendo vigor. Ah, meus irmãos, pode haver canseira, pode haver enfado, mas quando há vigor, você vence a canseira e você vence o enfado. Amém? E é isso que Jesus está dizendo, eu vou enviar aquele que lhes injetará vigor. Como nós necessitamos ser vigorosos. Quando você é vigoroso, você tira forças de onde você não tem. Você recebe uma injeção de coragem, mas não apenas uma coragem sem uma base, mas uma coragem de alguém que está capacitado a fazer um ato que não é apenas corajoso, é heróico. A Bíblia diz, um espírito, se referindo ao Espírito do Senhor, de força, estava sobre Sansão, e o Espírito de Deus o impelia a fazer atos heróicos. Havia algo dentro de Sansão. Havia a presença de Deus em Sansão, que o impelia, ele era impelido, ele era mais do que encorajado. Quando a Bíblia está falando do Paracleto, está falando disto. Está falando mais do que você receber uma palavra, você consegue, você é capaz, mas é alguém que te empurra, te impulsiona, te projeta em direção à sua vitória. Que bom é ter o Espírito Santo conosco. Que bom é ter Deus conosco. Que bom é ter o Senhor ao nosso lado, o Senhor nos favorecendo, o Senhor nos abençoando, o Senhor diante das realidades, das circunstâncias, das adversidades, das dificuldades, quando os nossos olhos erguem-se e nós sentimos aquele impulso, aquela força que nos diz, bem, é difícil, mas eu vou conseguir. Para não dizer um outro sentido que existe na palavra, que é uma espécie de gana, de fibra. Isso sim é a ideia do encorajamento. Mas não é um encorajamento apenas com palavras positivas para você. É um encorajamento que a coragem foi injetada em você. E o que é coragem? A palavra coragem, na nossa língua portuguesa, é uma palavra lindíssima, que vem da palavra core, coração. Todo mundo que faz as coisas com coração é corajoso. Coragem é fazer com o coração. Coragem é o sentimento que pais têm por filhos. Ser
pai, ser mãe, é um ato corajoso. Criar uma vida, educá-la, provê-la, sustentá-la e, por final, liberá-la, tem que haver coragem. Hoje existe até um espírito de fragilidade, de medo. Muitas pessoas não querem ter filhos. Por quê? Por medo da sociedade. Por medo de que eles dizem, eu não terei uma criança para que ela sofra. Na realidade, tais pessoas não estão apenas preocupados com o sofrimento dos filhos. Estão preocupados com o seu sofrimento, porque quando o filho sofre, os pais sofrem. Os pais sofrem por verem o filho sofrer, e eles têm a repercussão, eles sentem a mesma dor que o filho sente. De modo que quando dizemos, eu não quero ver meu filho sofrer, na realidade não é que não haja amor nisto, há amor e muito amor, mas eu também não quero me ver sofrendo. Porque se meu filho sofrer, eu estarei sofrendo. Essa é que é a verdade. Então, esse é um ato heróico. Ser pai, ser mãe, é heroísmo. Ainda mais nos dias em que nós vivemos. É heroísmo. Mas saiba do seguinte, vamos ser heróis capazes dos atos heróicos. Vamos ser fortalecidos em Deus. Então, no meio de tudo isto, no meio do entendimento do que é o Consolador, o Paracleto, o Fortalecedor, aquele que injeta vigor, capacidade em sua vida para levantar-se diante do abatimento e ir em frente e alcançar o que antes poderia parecer aos nossos olhos inatingível, inalcançável, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Isso está no meio de todo este contexto. E disse, meu pai é o agricultor, e todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, o limpa, para que produza ainda mais fruto. Então Jesus fala dessa videira verdadeira. O que é uma videira verdadeira? Existiria uma videira falsa? Na realidade, quando se fala videira verdadeira, está dizendo, eu sou uma videira que o seu fruto não mente. Lembre-se que os profetas dizem, ainda que a videira minta, ou o fruto minta. O que é uma árvore mentirosa? Nenhuma árvore vai te contar uma mentira, por assim dizer. Mas esta mentira bem poderia ser traduzida como uma decepção. Jesus está dizendo, em outras palavras, eu sou a videira que não decepciona. Quando uma árvore decepciona, quando você vai buscar frutos numa árvore e não encontra frutos. Isso é a árvore mentir para você. Uma árvore ter aspecto de que está com frutos. A Bíblia diz que Jesus, olhando uma figueira cheia de folhas, buscou nela frutos e não achou. Essa figueira cheia de de folhas, por que Jesus procurou na figueira frutos, a saber, figos? Se a Bíblia diz, não era época de figos. Aí nos parece um pouco injusto, não é verdade? Se não é época de figos,
Como você espera encontrar figos numa figueira? Porque tinha folhas. A figueira, ela, antes de dar folhas, dá fruto. Esse aqui é o detalhe da figueira. A figueira, quando está cheia de folhas, ela tem que estar cheia de frutos. Então, ela tinha uma aparência de que havia frutos, e ela, de fato, não tinha frutos. E o que tem uma aparência, mas, de fato, não tem, isso se chama, na nossa vida, entre os homens, hipocrisia. E hipocrisia é uma das coisas que realmente deixa o Senhor um pouco zangado, para não dizer a nós também. Então, Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira, o que você procura em mim, você acha. Amém? Se você procura algo em Cristo, se você procura paz em Cristo, você acha em Cristo. Se você procura cura em Cristo, você acha em Cristo. Se você procura libertação em Cristo, você acha em Cristo. Se você procura mudança, transformação em Cristo, você acha em Cristo. O que você procurar em Cristo, você acha em Cristo. Eu sou a videira verdadeira, eu não irei decepcioná-los. Essa é uma palavra que trouxe muito consolo ao coração dos discípulos. Eu não irei decepcioná-los. Mas Jesus diz algo bem interessante. Ele diz, todo ramo que estando em mim não der fruto, o Pai o corta. E todo que dá fruto, Ele também corta. Ou seja, porque limpar, podar, é cortar. Então, de certa maneira, Jesus diz, ou corta, ou corta. E eu quero dizer uma coisa a você, dando fruto, não dando fruto, nosso destino é ser cortado. E os discípulos olharam assim, porque Jesus estava falando de um momento de dificuldades, de cortes. Ninguém gosta dessa palavra, corte. Corte é uma palavra que, ainda mais na nossa realidade, quando falam, nós vamos fazer um corte, você já fica gelado, já diz, não, outro não, por favor, mais corte não. Mas Jesus disse, vai ter corte. Claro que não no sentido que eu estou dizendo. Vai ter corte. Vai ter corte de um jeito ou vai ter corte de outro jeito. E para olhos não treinados, para gente que não conhece a arte de cuidar de uma videira, a arte de tratar das uvas, como eu não conheço, eu não sei trabalhar com isso. Para mim, cortar é tudo igual. Mas se você chegar perto de alguém que trabalhe com isso, você fala, mas você não está preocupado? Esses cortes não vão matar a árvore? E ele te dirá uma coisa muito interessante, se você ler certos livros, até best-sellers, como Vinhas da Ira, você encontrará falando, obviamente, sobre as vinhas, sobre as videiras, sobre a parreira. Você encontrará algo muito interessante, que o segredo não está nos ramos, o segredo está na raiz. Se a raiz é boa, a árvore sobrevive a tudo. Sobrevive a pragas, sobrevive a incêndios. Incêndios, não a geadas, que é outra maneira de queimar. Você pode queimar com fogo e você pode queimar com gelo. E tudo isso é altamente destrutivo. E então, dizem eles, os que conhecem, que se a raiz é preservada, se a raiz é boa, se a raiz é forte, tudo sobrevive. Mesmo que se queime ela como por inteiro, voltará a dar fruto.
porque a raiz é boa. E, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa, a raiz é boa. A raiz é boa. Nós estamos em Cristo, nós estamos enraizados na palavra de Deus, na palavra vida, na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A raiz é boa. E nós podemos sobreviver. E sobreviver é algo muito importante. Eu já disse aqui e repito, que uma das bênçãos da longevidade é que você sobrevive ao que quer te matar. Disse o Senhor a Moisés quando esse tinha 80 anos, não temas ir ao Egito, porque os que queriam te matar já morreram. Isso é a bênção da longevidade. Os que queriam te matar já morreram. Você vive. E se você vive mais do que os que queriam te matar, você sobrevive, você tem uma sobrevida, você sobrevive a eles. Deus nos tem como uma promessa. Isso também é o que Moisés disse, em havendo vigor. É a sobrevivência. E não é a sobrevivência no sentido tão negativo que hoje em dia se dá a palavra sobrevivência. Todos nós necessitamos sobreviver. Nós continuamos vivendo porque estamos sobrevivendo. Nos momentos críticos, nos momentos de crise, nos momentos de grande período, nos momentos em que você vê a morte passar ao teu lado, onde você sente o hálito, o mau hálito da morte, e você passa por isso, aí você diz, sobrevivi. E você nunca se sente tão vivo quanto no momento em que você sobrevive a uma iminente morte. As pessoas que passam por isso mudam a sua vida completamente. Sabe, uma das coisas que me impressionam, pela misericórdia de Deus, eu, Luiziana e tia Thelma, tivemos a oportunidade, estando eu pregando na Flórida, irmos à NASA, sonho do meu cunhado Gil. Óbvio, Gil tinha que... Você fala, estou em Orlando, você vai pensando o quê? Vou à Disneylândia. Gil não. Gil, você tem que lembrar que ele é um nerd desde que nasceu. Então, Gil tem que ir aonde? A NASA. A NASA. E é um passeio muito interessante mesmo. E existe um momento que é o almoço com os astronautas. Você deixa lá, planejar para você conversar com um astronauta. E sabe, nós chegamos e nós vimos tanta coisa que nós perdemos o almoço com os astronautas. E se eu estivesse conversando com um astronauta, eu disse uma coisa, como é ficar numa caixinha de papelão no espaço? Porque aquilo é uma caixinha. Aquilo você está... Se há gente que não consegue subir num avião, porque te dá uma insegurança, você imagina no espaço. Realmente, aquela gente tem um nível de coragem, tem um nível de ousadia ou de insanidade que não é comum. Mas não há um que, voltando, não seja radicalmente transformado. Porque uma das coisas que eles veem é a nossa pequenez, como somos pequenos. Outras coisas que eles enxergam, como somos frágeis. Nós somos frágeis. Nós não nos inteiramos, graças a Deus, da nossa fragilidade, mas nós somos extremamente frágeis. Pouca coisa é necessária para nos destruir, para nos fazer dano. E então esses homens, quando têm essa consciência, obviamente que essa consciência os transforma, ou transforma, no mínimo, a sua maneira de ver e interpretar as coisas ao seu redor. Isso é natural. Isso é plenamente natural. E, meus irmãos, naquele dia, os discípulos de Jesus estavam encarando
a sua fragilidade. Eles tinham se sentido tão fortes, eles tinham se sentido tão capazes. Jesus multiplicava os pães e os peixes. Jesus caminhava sobre as águas. Jesus acalmava a tempestade. Jesus expulsava os demônios. Jesus curava os enfermos. Jesus fazia... E eles estavam no meio de tudo isto. E eles cresceram no meio de tudo isto. E cresceu também algo dentro deles no meio de tudo isto. E quase que eu poderia dizer, se eu estivesse com eles, disse, o mundo é pequeno para mim. Jesus... eu estou contigo. Não há nada. Se eu vejo uma muralha, eu digo, caia. Se o sol me atrapalha, eu digo, apague. Porque quando você tem fé, você fica doido. Essa que é a verdade. Mas agora Jesus disse, olha, eu vou ser entregue, preso, julgado, crucificado, morto. E diz, um minuto. O Senhor cortou, como nós dizemos, o meu barato. Eu estava tão bem. Eu estava tão bem. E agora o Senhor me mostra toda a minha fragilidade. Em uma palavra como essa, o Senhor me desanima. E Jesus diz, não, calma. Vocês vão conseguir. Porque todo ramo que está em mim e não der fruto, o Pai corta. E todo o que dá fruto, Ele corta também. Mas qual é a diferença? Na nossa língua, foi muito bem traduzida na Bíblia brasileira a palavra limpar. Em outras Bíblias está o Pai o poda. Mas a palavra limpar é melhor, porque ela é mais fiel à palavra grega. A palavra grega, que é utilizada por Jesus, é a palavra catarses. Catarses, exatamente isso, catarse. Que tantos de nós falam, eu preciso fazer uma catarse. Eu preciso tirar de dentro de mim isso que está dentro de mim. Nós geralmente falamos apenas no sentido de tirar algo que me aflige, tirar algo que me perturba, tirar algo que está me incomodando e eu preciso fazer uma catarse. Uma atividade catártica. Eu preciso, alguns saem correndo, outros saem andando. O que você está fazendo? Uma catarse. Eu estou colocando a minha cabeça em outro lugar. Eu estou tirando de dentro de mim isso que está me sufocando. Catarse é a palavra limpar. Quando você pensa numa catarse, você está se limpando, você está liberando espaço. Eu estou liberando espaço, estou abrindo espaço. E Jesus está dizendo, quando eu estiver fazendo isso na vida de vocês, eu estou liberando espaço, mas eu não estou te tirando coisas, eu estou liberando para te dar coisas. Muda completamente o sentido. A palavra do Senhor nos diz, no Velho Testamento, quando o teu campo produzir, e produzir abundantemente, limpa os teus celeiros, esvazia os teus celeiros. Israel tinha, pela palavra do Senhor, atividades que eram muito interessantes. Quando alguém produzia um superávit em seu campo, para uma linguagem mais contextualizada nossa, ele já tinha os seus celeiros cheios, de modo que ele não poderia colocar mais nada. E o que a Bíblia diz, esvazia os teus celeiros, dá aos pobres. Eles esvaziavam, dando aos pobres. Imagine se na nossa sociedade fizesse isso, muitos problemas desapareceriam. Dizendo, você está sendo enriquecido, e para você poder não perder a bênção nova que eu estou te dando, toma o que eu já te dei e dê a quem não tem. Dê para eles. E essa limpeza, esse esvaziamento, isto é a catarse. A catarse abre espaço para receber algo novo e mais abundante do que o que você tinha.
é uma perda que produz um ganho. Eu quero catarse em minha vida. Eu quero limpezas em minha vida. Eu quero a mão de Deus, que é o agricultor, o Pai, limpando a minha vida, abrindo condições em minha vida para que eu possa frutificar ainda mais. Essa ministração do Pai em nós não acontece sem sentirmos alguma espécie de desconforto. Todo corte dói e todo corte sangra. Eu tive oportunidade de ver vinhas. As vinhas, elas geralmente estão em um terreno de subida, dependendo do ângulo que você vai ver, é de descida ou de subida, em lugares de temperaturas amenas, até mesmo tendendo a frias. E eu vi uma dessas vinhas numa ocasião que estava pregando em Roma, e uma pessoa me levou a conhecer a casa de veraneio de César. Então, era um castelozinho pequeno, uma fortificação, melhor dizendo, onde César, sim, Caio Júlio César, ficava. E como todo bom romano, César tinha, descendo a região da montanha, uma vinha que até hoje produz vinho lá. Até hoje produz vinho. E eu gostei muito da frase que eles falam, que a uva surge do sangrar da videira. Que a videira precisa sangrar para frutificar. Eu ouvi aquela frase e me lembrei exatamente que Jesus teve que sangrar. E sangrou mesmo. Naquela cruz. Para frutificar. E frutificou a cada um de nós. Amém? Nós somos frutos daquele sangrar de Cristo. Do sangue de Cristo. Nós somos frutos. Ele nos salvou, Ele nos libertou, Ele nos resgatou, Ele nos purificou pelo seu sangue, como diz o hino, seu sangue carmesim. Ele sangrou por nós, por amor a nós. E quando a videira, ela sangra, quando parte de sua seiva sai, essa é a diferença, o corte para tirar o que está morto. Porque morte é uma coisa estranha. Morte não para na morte. Nós dizemos, não, com a morte se interrompe tudo. Não, não se interrompe tudo. Após a morte, algo que continua. Se chama corrupção. Quando você morre, não parou. Porque o teu corpo, o meu corpo, depois de mortos, vai se corromper. E por corrupção, não entenda a nossa ideia de corrupção. Vai se corromper, vai apodrecer. E vai se desfazer, até voltar a ser pó. Nosso corpo, a morte terminou a vida, mas a morte não terminou o processo de corrupção do corpo. E quando Cristo entra na nossa vida, Ele entra para extinguir a morte. Quando fala, eu vim para que vocês tenham vida, e diz, todos aqueles que receberam a Cristo, recebem vida. E a vida eterna. E vida eterna não é apenas vencer a morte, é vencer também a corrupção. Amém? Então, é vencer o processo de corrupção. Mas existe um processo de corrupção
antes da morte, que pode também se manifestar nos ramos. E que processo de corrupção é esse? É o apodrecimento. Sabe, a necessidade de se cortar e, então, tomar os cachos, é para que o cacho, tendo alcançado seu pleno desenvolvimento, ele não passe do seu pleno desenvolvimento. Porque se ele passar do pleno desenvolvimento e não for tirado daquele ramo, se o ramo não for cortado e com ele o cacho, com todos os frutos, as uvas, ser trazido, tudo que sobrará ao ramo viver é o apodrecimento. O apodrecimento do fruto. Interessante que uma coisa diferente. No fruto, no ramo, preso, não tirado, a uva apodrece. Tirado da videira e deixada a uva, ela seca e vira passa e permanece. Isso mexe comigo. Por isso Jesus disse uma frase tão interessante: para que o vosso fruto permaneça. Aleluia. Para que o vosso fruto permaneça. Isso quer dizer que se eu me aferrar, se eu me agarrar e dizer, não, Senhor, eu não quero perder o meu fruto, ele diz, mas eu quero te dar novos frutos, eu quero te dar novas experiências, eu quero te dar novas coisas, eu quero te dar muitas coisas a mais, e você tem que abrir espaço para que haja espaço para gerar tudo isto, e se você se agarrar, a Bíblia diz, todo aquele que não soltar a sua vida, aquele que prender, aquele que agarrar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que a perder, achá-la-á. Então, o que tenta agarrar o fruto e dizer, não, o fruto vai apodrecer nele, e você vai acabar perdendo o fruto, porque ele vai apodrecer, ele vai cair, não de maduro. Sabe, o fruto não cai de maduro. Essa é uma expressão nossa, caiu de maduro. O fruto cai de podre, ele não cai de maduro. É uma expressão muito interessante, você colhe ele maduro. Se ele cai e você não colheu, é que ele já passou de ser maduro. E isso é um cuidado que nós temos que ter na nossa vida, com tudo na nossa vida. Ao tempo certo, e passar do tempo certo, é perder o tempo de maturidade, o que ficou maduro. E o Senhor não deseja que as coisas apodreçam em nós. O Senhor tira para que você não perca. O Senhor não está tirando para que você fique sem. O Senhor está tirando para que você tenha a alegria de não perder o que te custou tanto a frutificar. Amém? São sentidos que Jesus estava o quê? Consolando, e eu espero que isso console o meu coração, que isso console o teu coração, que nós entendamos o seguinte, Ele é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a primeira coisa que nós temos que crer, não é quem será contra nós, a primeira coisa que nós temos que crer, é que Ele é por nós. Não importa o que estejamos vivendo, não importa a dificuldade que possamos estar passando, Ele continua sendo por nós. Ainda que, como disse o profeta, o produto do campo minta, que eu tive uma expectativa e não alcancei. Imagine um agricultor olhando desolado o campo. Ele disse, ainda assim louvarei o Senhor, Deus tem algo bom para mim. Isso não é otimismo.
É bom ser otimista, mas é melhor ter fé. Ter fé é uma segurança. Ser otimismo é ter uma boa expectativa. O que já é bom. Não me entenda mal. Ser otimista é aquele sujeito que está no barco, à vela, e diz, vai ventar hoje nós vamos velejar bem. Ele abre a vela. Ele é otimista. Mas o sujeito de fé já vem com o vento. Ele não está esperando o vento. Ele tem certeza. A Bíblia diz que fé é a certeza. A Bíblia diz que fé é a convicção. Quando você tem vento, você pode abrir a vela. E você abre, como eles chamam em velejar, a bujarrona. Sabe, quando você está velejando, eu não sei velejar, apenas de ler, tá? Dizem que primeiro você abre a vela para sair, não é a vela principal. Você abre a vela para sair, e então o vento sopra, e você suavemente começa a rasgar as águas. A rasgar as águas. Então você chega no lugar onde o vento está todo favorável. Aí você solta. Eles têm uma amarra e um nó de marinheiro, que você só dá uma puxada. Você dá uma puxada e você puxa, e aquela que é chamada bujarrona, é a vela principal, ela se abre, ela se enche toda. E você vai. E os grandes velejadores, que conhecem bem as correntes, não só as correntes marinhas, mas as correntes dos ventos, eles sabem aonde chegar. Sabe, quem conhece o lugar, quem conhece a região, ele sabe muito bem o que vai acontecer, na hora que vai acontecer. Quando eu e o Heitor, nós fomos ministrar na igreja do pastor Edilson, lá na Ilha Grande, e nós, depois de andarmos bastante, chegamos, e o Edilson disse, não, tome a embarcação que tinha lá, só tinha uma embarcaçãozinha que, eu vou te contar, para entrar tinha que ter fé. Era um negócio feio aquilo. Você olhava assim, dizendo, cadê Caronte? Porque só faltava o Caronte ali, porque você parecia que ia morrer naquela coisa. E você subia ali naquilo. Na saída, o barco fazia uns barulhos estranhos, mas nada que fosse inaceitável. Assim, parecia que ele estava meio soltando alguns parafusos. Essa era a preocupação. Sabe, que você entra num barco, parece que vai cair um pedaço para lá, um pedaço para cá. Mas todo mundo lá sentado, e eu e o Heitor sentamos quase que de frente um para o outro, a gente ficava se olhando assim, né? E, de repente, quando chegou num lugar, o pessoal já segurou. Aí eu falei, isso não vai ser bom. Porque todo mundo se segurou. Era o lugar que começava as marolas. Quem já conhece, sabe onde tudo vai acontecer. Isso é fé. Nós ali só tínhamos intuições. Meus irmãos, Jesus, Ele nos dá uma segurança. Que a tua bujarrona, e eu não estou ofendendo a ninguém falando de bujarrona, eu espero, vai encher e você vai cortar rápido esse mar, porque Ele conhece as águas e Ele conhece o vento. E você também vai conhecer as águas e vai conhecer o vento. Você vai ter uma segurança que você está conectado com quem te transmite seiva, vigor. Se você está ligado a Ele, a grande diferença do corte para impedir o processo de morte
Porque quando você corta um galho seco, você impede que o processo daquele galho morto se transmita ao restante. Por isso se corta. Mas quando você corta o galho vivo, o ramo vivo, que deu fruto, você deixa um talo. Que nós que não somos experientes não notamos. Mas eu não sei se você já prestou atenção, eles têm uma faca, ela é um pouco curva, a faca de cortar, ela é um pouco curva, assim, parece uma mistura de uma faca com uma foice. E eles tomam aquela faca e com um jeito tão especial, eles cortam em curva, de modo que fica algo. E este algo, por menor que seja, vai ser o novo ramo. Sempre sobra algo. E Deus fará que esse algo se torne inteiro de novo e frutifique de novo. É assim na nossa vida, é assim em todos os aspectos da nossa vida. É assim que Deus opera em nós. Se nós estamos conectados a Ele, vida fluirá por nós. E haverá bênção em nós. De modo que hoje, eu quero Paracleto. Eu quero confiar nas mãos desse agricultor maravilhoso, que, mesmo que eu sinta, mesmo que sangre, eu sei que no final eu terei ainda mais fruto do que eu tenho agora. Eu perco, mas eu perco para não perder. Porque aquele fruto que apodreceria em mim, ele permanece fora de mim. Ele pode permanecer como passa, e ele pode permanecer como vinho. A Bíblia diz: há maior alegria em nós do que há alegria neles quando há abundância de vinho. Muitas pessoas pensam que isso é a alegria do beber, não é do embriagar, da alegria de estar ébrio, não é isto. Porque o vinho, nos tempos antigos, não era produzido antes que houvesse comida suficiente. Então, primeiro você produzia a passa. E quando havia abundância de passa, haveria também abundância de vinho. Então, era separado depois para o vinho. As uvas eram separadas e aí o vinho era feito. Por isso havia grande alegria. Havia grande alegria não porque havia muito vinho para beber. É que se há muito vinho, é que houve antes muita passa. A comida, não falta comida. Não falta provisão. E não faltar provisão é grande alegria. Você pode dizer amém a isto? Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir a Deus que o Paracleto esteja em nós, que o vigor esteja na tua vida. Eu não sei o nível de desafio que você pode estar enfrentando em família, ou no seu trabalho, ou no seu fórum íntimo, porque são desafios diferentes, ou em relacionamentos. Mas eu sei do seguinte: se você está fraco, existe o fortalecedor. Ele, quando te consola, não te dá um tapinha nas costas. Ele, quando te consola, ele te empurra em direção à tua vitória. Isto é o consolo de Deus, no nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nós queremos entregar ao Senhor aqui a vida de todas as pessoas que hoje nos ouvem. O Senhor conhece a vida de cada um, o Senhor conhece o desafio de cada um, o Senhor conhece a realidade de cada uma dessas pessoas. O Senhor sabe onde está o desânimo, o Senhor sabe onde está o desalento, o Senhor sabe onde está a fragilidade. E eu te peço que hoje
o Paracleto, venha não apenas nos encorajar, mas nos fortalecer, não apenas nos fortalecer, mas nos impulsionar. Abençoa-nos, ó Pai. Dá a Tua bênção a cada um de nós aqui. Dá a Tua bênção. Para que nós possamos, de fato, até mesmo no frutificar, entendermos que quando Deus nos limpa dos nossos frutos, é para que tenhamos mais frutos, que os celeiros sejam limpos, para darem lugar a uma maior e nova colheita. Nós queremos abençoar a vida de todos que aqui estão hoje, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Abençoa-nos, ó Pai. Abençoa os teus filhos, abençoa a família dos teus servos. Abençoa o coração dos teus escolhidos. Senhor, toma-nos pela tua mão, segura a nossa mão e leva-nos, como a tua palavra diz, aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Nós queremos abençoar os teus filhos, hoje aqui, pelo poder do nome que está acima de todos os nomes, pelo poder do nome de Jesus Cristo, orando para que milagres aconteçam, para que prodígios sejam realizados, para que coisas extraordinárias e maravilhosas demais para nós aconteçam nas nossas vidas. No nome de Jesus Cristo.